Agora sim, uma boa tarde definitiva a todos, começando mais uma edição do Projeto Divina História, ao vivo pela NET Câmara, em www.câmaradiv.mg.gov.br e, claro, também aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Divinópolis, onde recebemos também os estudantes da Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes. São alunos do 6º, do 7º e do 8º período, aqui na companhia dos professores Ailta e Newton, a quem a gente agradece pela presença. Também agradecemos a uma estudante, parece que é a única da Escola Dona Veneza Guimarães, que também nos acompanha nesta tarde. Como? Ah, tem uma do Instituto também. Também tem um estudante do Instituto também, aqui conosco hoje, nesta tarde, do Projeto Divina História. Agradecemos também a dona Inês Azevedo, que também é palestrante do projeto, que nos acompanha nesta tarde. Informamos que o Divina História é um projeto que foi criado pela Câmara de Vereadores de Divinópolis, através da Diretoria de Comunicação, em parceria com a Escola do Legislativo, que posteriormente firmou parceria com a FUNED-UENG e com o Sistema MPA, para resgatar a história de Divinópolis, mas de uma maneira diferente, resgatar a história através dos relatos dos próprios protagonistas ou de pessoas que viveram junto a estes protagonistas e até mesmo através de pesquisadores e historiadores. Na tarde de hoje, nós vamos conversar com o vereador Antônio Lisboa Paduano, ou carinhosamente como é conhecido, Paduano, lá de Ermida. Vereador há 40 anos aqui em Divinópolis, está em seu 10º mandato. Talvez o vereador do centenário, né? O vereador com o maior número de mandatos aqui na Câmara de Vereadores. E o Paduano vai contar justamente a história do distrito de Ermida, como que começou Ermida, como que surgiu Ermida, como que Ermida cresceu. Por que Ermida tem esse apelido de Ermida, já que o distrito se chama Santo Antônio dos Campos? São alguns dos temas desta tarde de hoje. Paduano, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Nós gostaríamos de cumprimentar todas as pessoas que estão presentes, a professora Ailta, o professor Newton, os alunos da Escola Veneza e também da Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes e também os alunos da Escola Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco estão chegando também, já estão a caminho. Também, né? E o nosso amigo, escritor Lázaro Barreto também, que tem uma grande história, né? Conhece profundamente a história de Divinópolis, a nossa colega, a Ênia também, que está sempre presente na vida de Divinópolis, especialmente na cultura, e de formas que nós estamos aqui hoje, convidados que fomos, para falar um pouco sobre a nossa querida Santo Antônio dos Campos, a nossa tradicional Ermida. E de formas que, dentro do que a gente souber, eu diria o seguinte, que quando nós tivemos alguns dados de Santo Antônio dos Campos, foi tão logo quando o meu saudoso e querido irmão Zé Clementino Filho faleceu. Então, lá com diversos documentos, papéis, e um dia a esposa dele me chamou, a viúva, disse: Paduano, aqui tem tantas coisas importantes que o Zezé deixou escrito, e lá eu encontrei uma história muito importante, só que era em manuscrito, meu pai tinha deixado desde 1820. E eu achei aquilo muito importante, e falei, essa aqui é uma história importante, desde 1820. O que nós fizemos? A gente já era vereador, eu trouxe aqui para o meu gabinete e pedi à assessora que olhasse para nós, jogasse aqui no computador, que pudesse aproveitar, que era muito difícil, né, a caligrafia. Então, nós jogamos no computador e hoje a gente tem assim, um pouco da história de Santo Antônio dos Campos, de 1820, que é a história que meu pai deixou. E depois até 1957, o ano que ele faleceu. Dessa data para cá também a gente foi tomando conhecimento dos acontecimentos e de formas então que a gente tem assim um breve relato, né, de Santo Antônio dos Campos, a Ermida, é que a gente propôs hoje para nós conversarmos um pouco a respeito. Nem tudo que aconteceu, às vezes, está relatado. Mas algo importante que nós temos relatado, a gente poderia, então, dizer aqui hoje, fazer uma descrição daquilo que a gente apurou. Bom, vereador Paduano, como o senhor mesmo colocou, esses manuscritos datam lá de 1820, né? 1820. Bom, e é verdade, então, que Santo Antônio dos Campos é mais antiga do que a própria Divinópolis? Que Ermida começou antes já de Divinópolis? Na verdade, Santo Antônio dos Campos não quer dizer que é mais velha, mais antiga.
deve ter acontecido na mesma época. Mas Santo Antônio dos Campos foi mais, a princípio, foi mais reconhecida do que Divinópolis. Por quê? Porque pertencia a Itapecerica, como dizia a velha Tamanduá. Então, tinha assim, muito contato às autoridades políticas, às autoridades jurídicas, porque Santo Antônio dos Campos tinha, naquela época, por exemplo, muitas pessoas interessadas e que muito prestavam serviço a Itapecerica. Então, na verdade, ela foi reconhecida como distrito primeiro que Divinópolis. Ah, ela se tornou distrito de Itapecerica antes de Divinópolis ser cidade. Justo, antes de Divinópolis se tornasse distrito. Antes de Divinópolis ser distrito de Itapecerica também. Foi, justamente. Olha que interessante. Santo Antônio dos Campos tornou-se distrito em 1890. Isso foi logo depois da queda da monarquia, que passou a república. Então existia, naquela época, uma ligação muito política entre Itapecerica e Santo Antônio dos Campos. E existia, então, depois que caiu a monarquia, que começou a república, tinha um deputado em Itapecerica que era muito amigo do povo de Santo Antônio dos Campos, das lideranças de Santo Antônio dos Campos, por nome doutor Antônio Lamunier Godofredo. Lázaro Barreto deve saber muito bem, porque é daquela região. E era correligionário, portanto, era amigo, muito amigo do povo de Santo Antônio dos Campos. Então, logo, ele assumiu a cadeira, né, como republicano, porque a cadeira antes era do deputado monarquista, que era Ferreira Pires, que era de Formiga. Então, o Lamunier Godofredo, que era amigo, inclusive era compadre do meu pai, ele era padrinho de uma minha irmã. Então, com isso, as lideranças, tão logo ficaram cientes, as lideranças então se reuniram, eram pessoas que era o meu pai, era o Antônio Neto, era o Sr. Antônio Bellarmino, era o Sr. Bernardo Barreto e tantos outros como a liderança. Então, eles queriam criar o distrito de Santo Antônio dos Campos, porque já tinha assim algo muito importante, um povoado muito importante. Então foram até o deputado Lamunier Godofredo, a liderança, pedindo a ele que fizesse um trabalho para que fosse criado o distrito de Santo Antônio dos Campos. E por que Santo Antônio dos Campos ganhou este apelido de Ermida? Olha, isso é uma história longa. É uma história seguinte. Diz que por volta de 1820 tinha um fazendeiro lá naquela região, o nome João Ferreira da Silva. E esse fazendeiro, ele conseguiu diversas sesmarias na divisão das terras, e ele ficou famoso. E, na verdade, ele morava na comunidade, chamava Fazenda do Olho d'Água. Ainda não era conhecido como Lavapé. Fazenda do Olho d'Água. E naquela época, diz a história, que ordenou um padre da comunidade, chamado Padre Trindade. E ele não quis ir para a freguesia, quer dizer, para Itapecerica, e em união com esse João Ferreira da Silva, Major João Ferreira da Silva, eles combinaram e erigiram uma igrejinha. Essa igrejinha que foi construída em 1830, na comunidade, na Fazenda do Olho d'Água. E então, porque o que é Ermida? Ermida é uma igrejinha simples, uma capelinha, construída num lugar ermo, de formas então que era Ermida. Tem essa igrejinha ainda em Ermida? Tem, ela foi até tombada. Hoje ela está na comunidade de Lavapés. Então ela existe lá hoje, é um marco da história da Ermida. Então o que acontece? Como a igreja que foi construída tornou-se uma Ermida, automaticamente ali tornou-se Fazenda da Ermida, na divisão das terras. Então ali ele adquiriu ali uma sesmaria com aproximadamente 130 hectares de terra, e ali ele então, em união com o Padre Trindade, construíram essa igrejinha, então ali tornou. Aí ficou Fazenda da Ermida, e o córrego
o ribeirão que passa pouco abaixo da igrejinha, tornou o meu nome de Ribeirão da Ermida, porque já foi denominando. Esse ribeirão, ele desce, vai pegando os seus afluentes, diversos, 5 ou 6, e ele passa lá em Santo Antônio dos Campos. E nessa época, lá e também nessa época, quando foi a ferrovia, passou em Santo Antônio dos Campos, foi construída a estação e colocaram a estação da Ermida. Mas, na verdade, a Ermida é hoje o povoado de Lavapés, que essa igreja ela foi construída em honra a Santa Helena, e ela está lá hoje, uma gracinha de igreja, e de forma então que essa é o nome da Ermida. Mas, na verdade, Santo Antônio dos Campos não é reconhecida oficialmente como Ermida, é Santo Antônio dos Campos. Santo Antônio dos Campos, a história diz o seguinte, que isso lá para o ido de 1830, os habitantes primitivos lá do povoado, eles reuniram entre si, diversos, porque ali era um pouso de viajantes. Então, os viajantes passavam de Inhaúma para Sabará, Rio das Velhas, para Pitangui, e ali tinha um ponto de viajante, do pessoal ficava ali e era visitado por aqueles viajantes. O que eles faziam? Esses viajantes eram comerciantes. E eles levavam, eles engordavam porcos, matavam e levavam para essa cidade de carros de boi ou então até no lombo dos burros, falando do dorso dos burros. Então, eles reuniram entre si e combinaram então a festejar Santo Antônio. E juntamente com Santo Antônio, São Sebastião, para não fazer duas festas, porque tinha uns que queriam que fosse Santo Antônio, outros queriam que fosse São Sebastião, os moradores primitivos. Então, não vamos festejar no meu dia, porque São Sebastião, Santo Antônio é em junho, São Sebastião é em janeiro. Então, vamos fazer uma festa assim. A história fala assim. Então, reuniram, e como ainda não existia igreja lá, em Santo Antônio dos Campos, aí eles faziam as festas nas casas dos particulares. Assim conta a história. A festa de Santo Antônio começou dessa forma? Em 1830. Primeiro nas casas dos moradores? Nas casas dos moradores, escolhia a casa, cada ano escolhia uma casa. Mas no terceiro ano, a história já fala o seguinte, que já tinha construído a igrejinha. A igreja Nossa Senhora do Rosário, que foi construída, essa igreja até ela foi demolida. Qual que foi a primeira igreja? A Ermida ou a do Rosário? A Ermida foi a primeira igreja. Essa foi em 1830. A igrejinha do Rosário foi em 1833. E quando que veio a matriz de Santo Antônio dos Campos? A matriz veio logo depois, porque em proporção que foi crescendo, né, a população, as festas. Então, essa igreja que foi construída, ela era uma igreja pequena. Ela diz a história que ela tinha apenas 9 metros de fundo por 6 metros de frente. E que ela era construída pau a pique, ela era construída, por exemplo, de barro, etc. e tal. Então, era necessidade de aumentar essa igrejinha. Então, reuniram ali os fazendeiros, as pessoas interessadas ali da comunidade, para que houvesse, então, uma reforma na igrejinha que fosse aumentar a igrejinha. Mas como o alicerce, a estrutura dela, não permitia muita coisa, então, eles reuniram ali, juntamente com o padre que era responsável, que era também de Itapecerica, e então entenderam que havia necessidade de construir uma outra igreja, maior do que aquela, porque aquela não dava para reformar, ela não tinha estrutura para reformar. Isso aconteceu ali por ido de 1911, 1912. Então começaram a fazer campanha para que fosse construída a matriz. Eles marcaram, então reunia hoje, reunia amanhã, e ficou decidido então que seria construída essa matriz. A princípio ela foi construída lá no bairro, onde é o bairro Santa Cruz hoje, que fala Pedregal. Mas depois de muito discutir, entenderam que não era um local muito bom, porque aquele ali já havia a ferrovia, que era ficar do outro lado. Então mudaram o local onde ela está hoje. Na verdade, essa igreja foi iniciada em 1915, que veio uma planta exclusiva, que foi da Holanda,
Então, eles começaram a construir, e ela, com toda a ajuda, com todo o trabalho, ela foi inaugurada em 1925, a Igreja Matriz. A imagem de Santo Antônio original é a que está lá, ou mudaram a imagem ao longo dos anos? Não, a imagem original, ela está, mas não é hoje a que está, não. A primeira festa, diz a história, que ela foi celebrada com a imagem de Santo Antônio, com apenas 9 centímetros de altura. E depois que a festa foi se animando, depois que construiu a igreja, então esse político de Itapecerica, que é o doutor Afonso Lamoneiro Godofredo, era muito amigo do povo de Santo Antônio dos Campos, e ele foi chamado para uma festa, diz a história, e chegando lá, por exemplo, eles estavam com uma lista, colhendo donativos, umas moças, para que fosse adquirida uma imagem maior. E diz a história que quando ele chegou perto dele, que ele olhou a lista, falou assim, disse que riu, falou, não, eu não vou dar esmola, não. Aí, mas por que e tal? Aí tinha uma pessoa que era muito conhecida dele, que chegou perto dele, falou, por que as meninas estão sem graça? Não, é porque eu vou fazer a doação da imagem. E eu quero vir aqui na festa, participar, e a gente vai inaugurar essa imagem. E ela está lá hoje, é uma linda imagem, foi em 1904, que essa imagem de Santo Antônio está lá. É uma imagem de 1,60 m de altura, uma linda imagem, que veio diretamente da França, e há pouco tempo ela foi até reformada a pintura, de forma que essa é a imagem original que está lá, desde 1904. A pequenininha de 9 centímetros ainda existe também? Essa a gente não sabe, mas ela tem tantas outras que também, que essa era da igreja Nossa Senhora do Rosário, essa está lá, ela é de madeira. Bom, Paduano, o senhor falou da passagem de monarquia para a República, né? O distrito de Santo Antônio dos Campos viveu essa passagem. Como que isso influenciou na rotina, mudou o distrito de Santo Antônio dos Campos? Aí, na verdade, tão logo caiu a monarquia e entrou a República, a liderança política de Santo Antônio dos Campos era 80% republicana e era muito ligada a esse deputado que nós falamos, o Dr. Lamoneiro Godofredo. Então, isso deu uma força política muito grande para o distrito, para Santo Antônio dos Campos. Por quê? Porque aí ele já tinha condição de estar diretamente com esse deputado. E como ele era republicano, ele criou muita força no Congresso. Então, Santo Antônio dos Campos foi desenvolvendo. Aí, tão logo criou, que criou o distrito, tão logo já veio, por exemplo, o cartório de paz e notas, veio também já a eleição para juiz de paz, para delegado, então foi se fortalecendo. Então foi muito importante. A partir da queda da monarquia que Ermida teve seu desenvolvimento alavancado. É a partir da queda da monarquia, e meu pai, como era um republicano fanático, então aquela liderança toda ali, Antônio Belarmino Gomes, Bernardo Verso Barreto, Francisco Caetano, então ele teve um apoio muito grande desse deputado e foi ajudando em tudo aquilo que foi necessário. Seu pai fazia parte desse grupo político, o capitão José Clementino Pereira, né? Fazia parte desse grupo. Como que ele trabalhou esse desenvolvimento de Santo Antônio dos Campos? Como é que era o envolvimento do seu pai com política? Olha, naquela época, essas patentes, elas eram compradas. Coronel, nós tínhamos lá o coronel Antônio Belarmino Gomes, que tinha patente de coronel. Tinha meu pai, que tinha patente de capitão. Da Coronel Belarmino é o que dá nome, inclusive, à escola, né, que estamos acompanhando justamente hoje. A escola do Belarmino Gomes foi até um trabalho nosso, porque ela era estadual e aí a lei tinha que ser estadual, e nós fizemos um pedido lá, porque reconhecimento, né, do trabalho, e de forma que esse major João Ferreira da Silva também, que era major, né, então eram umas patentes que eram compradas, e eles tinham assim, muita força política com isso. Então criaram-se uma liderança muito grande naquela região, e com isso foi melhorando a situação. Veio a primeira escola também, que foi em 1891, foi a primeira escola pública de Santo Antônio dos Campos, já criada com força política. E assim, por exemplo, depois veio também o correio, né, que era transportado também
no lombo de cavalo, etc. Então, isso foi tudo fruto dessa influência política, da liderança política, né? Nós tínhamos um grande chefe político, nós tínhamos lá o senhor Antônio Alves de Paula Neto, também foi uma pessoa importante, foi juiz de paz por muitos anos, de formas, então, que por aí começou essa liderança e foi desenvolvendo. A abolição da escravatura também trouxe um impacto muito grande para aquela região, né? Na verdade, tão logo, isso foi em 1888, e tão logo deu a liberdade, né, que a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. Por quê? Porque os fazendeiros eram sustentados pelos braços fortes dos negros. Então, ali, a lavoura, tudo ali, era feito pelos negros. Existia, dizendo que eles separavam ali o terreno, e o terreno... Eles separavam ali, por exemplo, o terreno de várzea, o terreno de cultura, o terreno de Campinas, que era feito valos, separado por valos, que não tinha cerca, não tinha arame, e isso tudo era pela mão dos escravos, dos negros, né? E os fazendeiros, então, tinham os braços fortes dele. Então, logo que veio a liberdade, o que aconteceu? Eles deixaram, então, de ser escravos e já foram também cuidar de sua vida, né? Então, os fazendeiros, por não ter esse braço forte, por exemplo, houve, assim, uma queda muito grande na produção, principalmente da lavoura. Aí, eles ficaram muito zangados, mas em contraposição também os negros foram festejar, né? É coisa justa. E diz gente que com isso eles perderam essa força, eles tiveram que partir para um outro tipo de comércio. Aí eles foram engordar porcos. Mas como os terrenos eram tudo em comum, diz que eles pegavam os porcos, os fazendeiros, cada um marcava o seu, né? Soltava. Na época da engorda, eles iam lá, apanhavam e traziam para engordar. Aí já começou mais um comércio, aí já foi desenvolvendo mais comercialmente, porque a lavoura deixou de ter os braços do negro. Quer dizer, trouxe para os fazendeiros, assim, uma perda muito grande, né, nessa época. Dona, a religião e a política sempre estiveram muito presentes na vida de Santo Antônio dos Campos, né? Inclusive até o cemitério, que hoje é um dos símbolos de Ermida, né, tem uma passagem também de desentendimento também de religião e de política também em cima dele, né? Na verdade, aí criou-se o distrito, criou-se o cartório de paz e nota, criou-se o correio. E foi criando outras coisas, aí veio já o juiz de paz. E necessitava do cemitério, porque as pessoas que faleciam naquela região, elas tinham que ser levadas para desterro, hoje Marilândia. Era o local mais perto, que é um distrito de Itapecerica. Ou mesmo tinha que levar para sepultar lá em Marilândia. Porque não tinha um cemitério. Então, era difícil. Então, reuniram e entenderam que deveria construir o cemitério. Como já havia a igrejinha do Rosário, então eles entenderam que seria importante. E para tanto, eles chamaram então o vigário, que era de Itapecerica, mas que comandava a igreja, comandava a religião em Santo Antônio dos Campos, para que pedisse uma autorização para que fosse, então, construído o cemitério. E esse padre veio, ele chamava Padre Bernardo, diz a história. Ele veio e autorizou a construção do cemitério. Mas só que eles construíram o cemitério, primeiramente, cercaram de madeira. Eles cercaram, por exemplo, botavam stake, botavam uma régua e fizeram o cercado. Mas tinha que vir de Itapecerica, um representante para fiscalizar e ver se estava em condição de ser usado. E essa pessoa que veio, esse inspetor, por exemplo, ele é conhecido por nome de Machadeiro, diz a história. E quando ele chegou, as lideranças estavam ali, esperando a solução, se ele liberar. Aí ele criticou. Falou que o cemitério que eles tinham construído não passava de um curral. E que ele ia ali amarrar a sua égua. Aí uma revolta muito grande entre a liderança,
E eles queriam pegar a história de Machadeira, a história do dia seguinte, aí eu falei, se confudeu. A história, ninguém viu, ele anoiteceu, não amanheceu. E o cemitério ficou? Não, aí, com isso, o que eles fizeram? Veio o padre, né, que tinha autorizado, que essa autorização eu tenho que pegar em Mariana, porque não tinha aqui a diocese. Então, ele foi e veio e disse, olha, na verdade, houve um impasse. Aí os fazendeiros, aquelas pessoas ali, entenderam que seria modificar. Então, eles falaram, então não vamos fazer muro de pedra. Ali fala, então, que eles tiravam um lance da régua, da madeira, e fazia um lance de pedra. Até que foi todo cercado de pedra viva, né? Então, essa é a história, isso em 1885. Então, a partir dessa data, já as pessoas que foram mortas foram enterradas ali. A pessoa que foi enterrada está lá até hoje, o túmulo dele. Tá? FFF, Francisco Ferreira Fontes. Está lá até hoje. Inaugurou o cemitério. Inaugurou o cemitério. Bom, acho que é uma inauguração que ninguém quer fazer. Paduano, Ermida hoje é considerado um dos melhores lugares para se viver aqui da nossa Divinópolis. Mas a criançada que está aqui hoje, nos acompanhando, não sabe, mas houve uma época que não tinha energia elétrica e nem água potável lá em Ermida. Quando que esses benefícios chegaram e como que eles chegaram lá? Olha, tudo tem o seu porquê e a sua história. A história diz o seguinte, esse eu já tenho até conhecimento, porque antes a luz elétrica era um gerador. Os fazendeiros tinham lá, por exemplo, o gerador, através tinha lá a água, então tinha a luz em casa. Mas a luz para o povoado não tinha, era algumas casas, outras ainda era na lamparina, na vela, etc. Tal. E tudo você sabe que depende muito da política. E era prefeito de Divinópolis na época, doutor Antônio Gonçalves de Matos, conhecido por doutor Didi. E o maior chefe político de Divinópolis chamava Coronel Juvelino Rabelo. Isso em 1946, quando da eleição para presidente da República, depois que... Logo após a Segunda Guerra também, né? Logo após a Segunda Guerra, depois que caiu o Getúlio Vargas, né? Então, aí tinha eleição para presidente da República, e eles chegaram lá e reuniram toda a liderança de Santo Antônio dos Campos, né? E falaram, olha, se o nosso candidato, que chama Eurico Gaspar Dutra, que é também militar, que era do PSD antigo. Se ele vier a ganhar as eleições, aqui, ou geral, nós vamos trazer para vocês aqui a luz, a água, implantar uma indústria e tal. E da história diz aí que 95% da população votou favorável ao pedido do coronel Júnior Rabelo e do doutor Antônio Gonçalves de Matos, elegendo, e foi eleito, então, o general Eurico Gaspar Dutra. Bom, como era uma promessa e todo mundo tinha muita confiança com o coronel Júnior Rabelo, porque já era conhecido, então, o que acontece? Eles cumpriram. Em 1946, foi levado a luz elétrica, água potável e também a primeira indústria. A indústria era uma cerâmica que construía telha francesa e tijolos furados. Então, essa cerâmica, ela foi criada em 1946 e na época também que foi a água, foi a luz, e eles cumpriram. Então, ali fala que foi uma verdadeira festa, né? Então, a gente já era rapazinho, né? Já era adolescente, então a gente lembra disso muito bem. Como é que era a rotina do distrito antes de ter luz, por exemplo, Paduano? Porque não tinha nem atividade de noite. Não, mas na verdade era lampião, lamparina. Na verdade tinha. Tinha os lampiões, os comércios, por exemplo, eram todos dotados de lampião. Meu pai, por exemplo, tinha um lampião grande, colocava lá assim, belga, eu ainda lembro até hoje, por exemplo, aqui, e todos tinham, né, aqueles comerciantes, então era a luz mesmo da querosene, como diz. Então, mas tinha os bares, tinha tudo, era tudo através de luz, né, velas e as lamparinas e os lampiões.
Mas a turma dormia mais cedo também, não é? Não, Do que não, hoje em dia. dormia ali, ele falava que chegava ali à noite, por exemplo, agora ele falava, todo mundo aqui dorme com as galinhas, né? Porque tinha que ser mais cedo. Porque fica difícil mesmo, fica sem luz. Hoje o pessoal acostumado a ficar até de madrugada, né? Mas, dona, a chegada da ferrovia, como que foi em Santo Antônio dos Campos e como que ela impactou o distrito também? Antes da ferrovia, nós tivemos lá também, depois, essa cerâmica, que era da Companhia Melhoramento de Divinópolis. Depois ela transformou numa siderurgia, em 1951. O próprio coronel Jovelino Rabelo, então, instalou lá uma siderurgia, que foi ponto marco do progresso de Santo Antônio dos Campos. Atraiu muitas famílias para morar lá, muito trabalhar emprego, lá. já existia luz, né? Então, essa siderurgia que criou lá, por exemplo, ela está lá até hoje, né? Depois ela foi se aumentando, foi um marco, quer dizer, trouxe assim, muito progresso, ali já começou mais o comércio, né? Já foi se movimentando, e de formas que o pessoal já tinha emprego. Né? O Distrito Industrial de Ermida começou ali, pode-se bem dizer, então? Não, o Distrito Industrial de Ermida, justamente, foi a primeira indústria. Né? O distrito tem uma outra história, mas foi a primeira indústria. Mas você falou, antes de que eu completasse, você pega da ferrovia. Eu perguntei da ferrovia. A ferrovia chegou em que ano? Olha, a ferrovia, na verdade, eu estava olhando aqui, nesse heptômetro, Do X-Gontijo. Do X-Gontijo, tem uma parte aqui que ele fala assim, eu achei importante. Bom, quanto para do ano, procura lembrar também, gente, que essa palestra que está sendo transmitida aqui pela Câmara de Vereadores de Divinópolis, pela NET Câmara, vai ser veiculada também pela TV Candidez, provavelmente na sexta-feira da semana que vem, tá? No horário do programa do Flávio Ramos Entrevista, e também vai ao ar pela Rádio Minas, sem ser neste domingo, no outro domingo também, a partir de 8h30 da manhã, para quem quiser escutar, ou até contar para os pais de vocês, né, que são moradores de Ermida, caso eles queiram escutar um pouquinho da história do distrito. Essa palestra, então, será veiculada pela TV Candidez e também pela Rádio Minas na próxima semana. Aqui diz assim, porque meu pai era muito amigo do Pedro X-Gontijo, ele diz assim, o traçado que era de Itaúna, Alberto Isaacson, Perobas, Santo Antônio do Monte, passou a ser Itaúna, Henrique Galvão, Serra Negra e Santo Antônio dos Campos. Em 1909, morre Afonso Pena, subindo a Curral a presidencial Nilo Peçanha. Nesse governo, Lamounier Godofredo e o capitão José Clementino Pereira, elemento de muito imerecido valor em Santo Antônio dos Campos, conseguiram modificações no traçado para Itaúna, Henrique Galvão, Santo Antônio dos Campos, ao invés de Serra Negra, Santo Antônio do Monte e Bentos. Quer dizer, a estrada não ia passar por Santo Antônio dos Campos, não. Ela ia sair, passar aqui na Serra Negra, passar nos Bentos e sair em Santo Antônio do Monte. Com a força política do capitão Zé Clementino Pereira e as lideranças de Santo Antônio dos Campos, juntamente com o Pedro X-Gontijo, então eles foram até esse deputado e eles conseguiram mudar o traçado. Isso em 1914, foi o primeiro comboio passou em Santo Antônio dos Campos, que foi inaugurado também a estação. Agora, Santo Antônio ficou com três, naquela época, com três estações. Santo Antônio dos Campos, Djalma Adulto e Amador Lacerda. De forma que foi um trabalho político também, que isso foi tão importante, que veio trazer, por exemplo, uma dimensão maior, um desenvolvimento maior, porque é onde... Sem a ferrovia, essas indústrias, por exemplo, dificilmente iriam para Santo Antônio dos Campos. Pois, justamente, então, porque ali ficou, né, por exemplo, um ponto muito importante, de forma que isso aconteceu nessa época, e de forma que, então, que a história conta que foi um trabalho das lideranças de Santo Antônio dos Campos, né, encabeçada, geralmente, pelo capitão Zé Clementino Pereira. E os transtornos, porque a chegada da ferrovia traz benefícios, mas traz alguns transtornos também. Não, na verdade, os transtornos que trouxeram, por exemplo, foi somente
os terrenos que foram cortados, que aí já tinha os proprietários, né? Não deixa de trazer um transtorno. Mas também, e com tudo isso, já foi vindo pessoas também para morar no distrito, e de forma que a recompensa foi maior do que os transtornos. E a rodovia, Paduano, quando que ela realmente foi ampliada, recebeu pavimentação? Qual que é a história da rodovia de Ermida? Olha, tão logo, Santo Antônio dos Campos foi emancipado. Então, e quando Divinópolis tornou-se cidade em 1912, Santo Antônio dos Campos não veio agrupar a Divinópolis, não. Ainda ficou com Itapecerica. Ah, que coisa estranha, né? Porque é muito mais próxima de Divinópolis do que de Itapecerica. Divinópolis virou cidade, mas Ermida pertencia a Itapecerica ainda. Só em 1923 que veio agrupar Divinópolis, que era prefeito de Divinópolis, Pedro X. Gontijo. Então, as estradas eram só a estrada de carro de boi, estrada de cavalo, etc. Tal. Em 1928, então, como prefeito Pedro X. Gontijo, juntamente com as lideranças, eles fizeram uma estrada para chegar a Santo Antônio dos Campos. Essa estrada passava pelo Cemitério dos Vivos, passava na Serra do Cristal, passava na comunidade de Cachoeirinha, Morro Rapado e chegava em Ermida. Por lá, era uma extensão aproximadamente de 15 a 16 quilômetros. Não era essa estrada atual, não era essa estrada aqui, não. Então, mas era uma estrada que todo mundo passava. Depois começou a ter jardineira, etc. e tal, passava por lá. Ermida tinha muitos carros. Quando que Ermida começou a ter muito carro, Paduano? Não, na verdade, na inauguração dessa estrada, a história diz aí que não tinha nenhum. Alguém levou daqui de Divinópolis, né, uns 5 ou 6 carros para que fosse a estrada. E essa estrada foi feita com o quê? Ela foi feita na base da picareta e da enxada do enxadão, né? Porque não tinha patrol, não tinha trator, mas de forma que essa estrada chegou. E ela existe até hoje. Existe, ela faz o mesmo trajeto. Uma estrada aberta à mão mesmo, não foi máquina. Agora, o que acontece? No governo do Dr. Sebastião Gomes Guimarães, em 1962, 64, ele resolveu encurtar esse trajeto. Então, ele abriu essa estrada, passando ali para a chácara do Joaquim Geraldo, ali hoje, onde é o anel rodoviário, pegando ali onde é o Rancho Alegre, o Belo Vale, que era a fazenda, descendo e passando ali pelo Morro das Mamonas, que se fala ali, e chegou a Santo Antônio dos Campos, diminuindo essa estrada que tinha 16, 17 quilômetros, ela passou a ter 10 quilômetros, né? Então, quer dizer, isso foi no governo do Dr. Sebastião Guimarães. E, posteriormente, no governo do Dr. Valqueira, ela foi bem melhorada. E todos os prefeitos que entravam ali, era bem melhorada. E era a estrada que nós tínhamos, né? Só que essa estrada sempre dizia, não precisa asfaltar, a estrada de Divinópolis, Ermida, como que vai fazer para asfaltar, tá, a força política, aí começou. Quem vai ser, quem não vai ser. Aconteceu que em 1984, foi justamente, era o governador Tancredo Neves, e o deputado Geraldo da Costa Pereira, e o Galileu era o presidente da Rural Minas, e era prefeito de Divinópolis, Aristides Salgado. Então, fizeram uma reunião, e o Galileu, como presidente da Rural Minas, falou assim, eu tenho todo o maquinário, a Rural Minas empresta, a Rural Minas tem verbas para isso. Se nós fizermos um convênio, nós poderemos asfaltar essa estrada. Mas ela ainda tinha muito declive. Então, o que acontece? Foi feito esse convênio entre a Rural Minas, através do governo Tancredo Neves, com a ajuda do deputado Geraldo da Costa, e com também a concordância do prefeito Aristides Salgado. Então, através da Rural Minas, o presidente, que era o Galileu, asfaltou esse trecho da estrada, que foi a redenção foram 7 quilômetros,
E hoje, por exemplo, nós podemos dizer que um dos maiores progressos de Santo Antônio dos Campos foi esse asfalto que foi feito, e nós devemos disso a Rural Minas, quando o presidente era Galileu Teixeira Machado. Quando que Ermida começou a ser atendida com ônibus? Porque lá tem até um terminal rodoviário, né, hoje desativado, mas que é até um dos símbolos também lá do distrito de Santo Antônio dos Campos. Como é que chegaram os ônibus, chegou a rodoviária, chegou isso tudo lá? Olha, na verdade, desde quando tinha essa estrada de Picaxarim, já tinha. Ela chamava jardineira, né? Era jardineira, o pessoal ia, tinha um negócio em cima, o pessoal ia trazer as verduras, colocava em cima. Mas aí, tão logo, mesmo antes do asfalto, já tinha o ônibus. Só que era um horário, 2 horários. Agora, na verdade mesmo, isso aconteceu, a maior parte foi depois do asfalto. Aí nós tivemos lá a Transplatur, né, que até hoje, que criou essa linha. E essa linha era a seguinte: por ser distrito, eles entendiam que a passagem tinha que ser mais cara. Inclusive, a passagem tinha que ser mais cara, o telefone tinha que ser interurbano. Então, eu não conhecia a lei. Mas para ligar de Ermida para Divinópolis, pagava interurbano? Tinha que pagar interurbano, e a passagem era mais cara. Mas a gente, como tinha lei, como tinha votado a lei, né, que nós tínhamos uma lei importante, então, aí foi aumentando, né, a cada mês, que parecia um mundo. Aí nós aprovamos aquela lei também, que numa determinada circunferência poderia ser urbano. Aí, com isso, foi aumentando. Aí Tamboril já teve linha urbana, o Lopes já teve linha urbana, Mato Coqueiro teve linha urbana, aqui para o lado do Buriti, etc, etc. Então, o ponto de partida para que nós tivéssemos a nossa linha de ônibus foi o asfaltamento. A rodoviária acabou se tornando desnecessária quando as linhas urbanas, então, passaram a atender porque aquilo foi no governo do Dr. Fábio Botelho Notini, 78, ele em convênio com a igreja, com o padroeiro Santo Antônio, foi cedido uma parte do terreno para que fosse construída a praça e a estação rodoviária. Que a estação rodoviária, como eu te dizia, por exemplo, ela era particular. Então, a pessoa tinha que comprar a passagem. Depois que tornou-se urbano e tornou integrado do município de Divinópolis, aí a estação rodoviária ficou ociosa, não foi preciso mais, que aí já criou a linha, né? Então ela ficou, logo depois ela foi até demolida. De forma, então, que isso aconteceu no governo do Dr. Fábio Botelho Notini. O senhor falou da chegada, no final da década de 40, da fábrica de cerâmica, da siderúrgica, mas quando que o centro industrial virou realmente um centro industrial? De quem que foi a ideia de que Ermida tivesse também essa área reservada para a indústria? Olha, aconteceu. A gente já era vereador. E Santo Antônio dos Campos tinha uma propriedade que foi uma herança da família de João Clementino Pereira, e a família dos herdeiros, a Maria Auxiliadora Notini, a Dora, ela então ficou com esse terreno. Ela comprou o terreno dos demais herdeiros e ficou com esse terreno de uma área aproximadamente 25 hectares. E aquilo ali era um terreno muito importante. E um belo dia, nós no jornal, ela colocou aquele terreno à venda. Que ela queria reformar esse posto de gasolina que ela tem aqui em frente ao pronto-socorro. E eu achei aquilo no jornal e falei, mas isso aqui podia ser um centro industrial, porque aqui está crescendo, a área que tem aqui já está toda tomada. E o prefeito Galileu, isso em 1992. Aí eu vim até ao gabinete do prefeito e falei, prefeito, aqui a Maria Auxiliadora Notini está colocando esse terreno aqui à venda. E quem precisa mais desse terreno é Santo Antônio dos Campos. Tem que ser a prefeitura, porque ali poderia ser um centro industrial. Ali poderia ser um núcleo industrial. Ah, mas é muito caro e tal, tal. Mas eu não desanimei, não. Aí eu procurei a Maria Auxiliadora. Era também parente da gente. Falei, Dora, vamos ver se negociamos isso com a prefeitura. O Galileu é muito difícil, tal, tal. Eu levei ela lá. Aí chamei o capitão, que era o secretário do gabinete dele, falei, capitão, o senhor também vai ajudar, porque, olha aqui,
Aí, desanimada, ela foi. Falou, Galileu, o Paduano está falando aqui que eu vou vender o terreno, eu já tenho oferta do terreno, mas ele está dizendo aqui que seria importante que ali fosse municipal, porque seria o lugar de mais amanhã ou depois desenvolver Santo Antônio dos Campos. Ah, dona, mas é muito difícil e tal. Isso é, olha, você não precisa de me dar um centavo sequer. Ah, mas por quê? É porque eu estou fazendo um loteamento ali onde é o Serçã, quer ver? E o terreno que eu sou obrigado a dar para a prefeitura, eu te dou aquele lá em Ermida em troca. Aí foi feito o negócio. Aí, só que era rural, estava no INCRA, né? E tinha que desmembrar aquilo, e foi passando, mas o terreno ficou lá, então foi no governo do Demétrios, que nós resolvemos todo o problema, passou aquilo para o urbano, né? Registrou, e ali já foi feito também uma planta e foi dividido em lotes e as pessoas foram adquirindo. Então, esse é um trabalho que o senhor desenvolveu ao longo dos vários mandatos, então, aqui dentro da Justamente, Câmara, né? Só que depois... Isso lá em 92 e foi dando sequência. Só que o terreno estava lá, e é do município. Mas só que o Demétrio que teve coragem, né, de fazer aquilo ali. Então, muitas indústrias, aqui também no centro industrial, aqui, Coronel Júnior Rabeiro, os terrenos tinham acabado, então nós fomos para lá. E hoje nós temos lá 18 indústrias já registradas, e já tem algumas em execução. Nós já temos 10 indústrias hoje, que já estão bastante adiantadas a estrutura, e de forma que já tem algumas funcionando, e a gente entende que até no final desse mandato nós possamos ter lá mais outras indústrias funcionando, que será para nós muito importante. Paduano, quais as figuras históricas aqui de Divinópolis e região que o senhor considera mais relevantes para a história de Santo Antônio dos Campos? Silvio, se nós formos analisar, nós temos que pegar isso lá no início da história, por exemplo. A história fala, importante de tanto, fala do Major João Ferreira da Silva, fala de Antônio Belarmino Gomes, fala de João Clementino Pereira, fala de José Clementino Pereira, fala de Bernardo Bessa Barreto, fala de Antônio Aldo de Paula Neto, fala de Antônio Olímpio de Oliveira, fala lá do primeiro professor, da segunda, Maria Leal Machado. Então, se nós formos analisar, esse alicerce hoje, essa estrutura que Santo Antônio dos Campos tem, foi implantada lá atrás. Portanto, você pode entender que hoje nós temos uma estrutura importantíssima que a gente herdou, principalmente quando se fala numa estrutura familiar. Santo Antônio dos Campos é assim, hoje, mesmo com essa quantidade de pessoas que vieram de fora, né? Mas foram gerações de um grupo de famílias e que acabou dando sequência ao desenvolvimento. Justamente, dali. Então o que acontece? Tudo lá hoje é diferente. Até hoje ainda, por que fala que Santo Antônio dos Campos é o melhor lugar para se morar? Família. Ainda existe a família. Daqueles lugares onde todo mundo é primo. Existe ali. Então, é respeitado porque foi uma estrutura que nós recebemos. Mas ao longo da história, vieram os outros tantos que foram ajudando, né? Ajudando. Por exemplo, eu digo o seguinte: o marco da história de Santo Antônio dos Campos é a festa de Santo Antônio. Um marco da história. Não tem uma história maior. Você pegou, Ermida, por que Santo Antônio dos Campos? A história fala ali. Quando foi criada a festa, foi Santo Antônio dos Milagres. Santo Antônio dos Milagres. Então, por que Santo Antônio dos Campos? Então, ali fala. Quando foram qualificar as terras, depois das divisões, foram qualificar as terras, tirava terra de cultura, tirava terra de cerrado, tirava terra de vale, tirava campina, mas as terras de campo ficaram de fora, porque eram mais. Então, por ter mais terra de qualidade de campo, ficou Santo Antônio dos Campos. De forma, então, que essa é uma história, também é uma história, que tem todo sentido, né? A gente vê. Então, de formas que, se você for analisar ao longo da história, agora, na verdade, eu digo que um dos maiores benfeitores de Santo Antônio dos Campos foi o nosso
querido e saudoso Antônio Olinto de Carvalho, o nosso Totonho do Café, Totonho Carvalho. Por quê? Ermida era uma fazenda. A paróquia era dona de tudo, podemos dizer assim, de tudo. Era uma fazenda. Isso foi adquirido, a gente nem sabe quando. O Lázaro Barreto me falou ali agora que foi a pessoa, né, que fez essas doações. E como era uma fazenda, e que era fazenda de Padroeiro Santo Antônio, porque não existia aqui a diocese e não existia a paróquia, então, em 1958, 59, Dom Cristiano era bispo de Divinópolis. E o que ele fez? Então, não só Santo Antônio dos Campos, mas essa região toda aqui, eram as fazendas das igrejas. E ele colocou isso em leilão. Ele estava construindo a catedral, e eles tinham comprado o ginásio São Geraldo, onde que as obras sociais da diocese, e eles tinham que pagar, então ele colocou aquilo em leilão. E marcou o dia do leilão. E no dia, por exemplo, ficou muita gente, foram todas pessoas que queriam arrematar, então o João Belarmino arrematava, o tio irmão também queria, depois veio o Antônio Neto e tal, mas o Totonho Carvalho, por exemplo, que deu o melhor lance, foi o Totonho Carvalho. Então, ele arrematou, e o que ele fez? Ele pegou a área central, ele loteou. Ele loteou ali e deu aproximadamente 700 lotes. As outras áreas, ele foi vendendo. Mas aquela ali, ele loteou. Então, quer dizer... basicamente fez... E para tanto, foi preciso, então, isso era prefeito Dr. Valquírio Géser Rezende Costa. Foi preciso, então, que criasse uma área urbana do distrito. A Lei 883, de 1960, do Valquírio Géser Rezende Costa. Então, nessa criação ali, por exemplo, que foi feito o loteamento, ali tinha aquela rua atrás da igreja, ali da escola, tinha ninguém, era fazenda, era pasto. E ali começou o Totonho, então, Mundo Dinâmico, né, filho de Ermida, e começou, então, a negociar lotes, aquele grande prestação, e começou a doar aquelas entidades filantrópicas, e doava também aquela pessoa que não pudesse. Então, foi a pessoa que mais desenvolveu, por essa razão, Santo Antônio dos Campos. De forma que o Totonho Carvalho, nós podemos dizer o seguinte, que foi um dos maiores benfeitores. E hoje, por exemplo, já quase todos os lotes foram vendidos, se tem alguns lá, mas está na mão de terceiro. Então, o progresso veio do Totonho Carvalho. Então, e com isso, ele também, como político, e um dono de um prestígio fabuloso, também era integrante aí da área do Bastião, com o negócio, e foi ajudando. Então, hoje nós devemos muito ao Totonho Carvalho. Bom, Padoro, infelizmente o tempo da palestra é limitado por causa do tempo da televisão. Então, para a gente, antes de finalizarmos, vamos comentar algumas fotos que o Paduano separou, que são fotos que dizem respeito a Santo Antônio dos Campos, fotos que marcaram algumas épocas, algumas passagens de Ermida. Paduano, comentar, explicar para a gente quais fotos são estas. Essa aí, por exemplo, é quando, Paduano? Essa aí é uma foto da inauguração da escadaria. Isso aí é lá até o Frei Arthur, então ali foi quando da escadaria, nós vemos lá, o Totonho Carvalho está ali, ó. Qual que é ele na foto? O Totonho Carvalho, aquele que está à esquerda do Frei Arthur, nós temos ali o Soiraci, temos o Otônio Meirelles ali, então nós temos ali diversas pessoas de influência que estavam ali, foi a inauguração da escadaria, que foi algo muito importante também. Isso aconteceu também nessa época, em 1964, por aí. Próxima foto. Essa aí. Isso aí é a festa de Santo Antônio. Então, é um dia de festa de Santo Antônio, e de forma, então, que o pessoal estava todo ali, ó. E também, aliás, nesse dia aí, nós estávamos inaugurando o posto de saúde. Estava inaugurando o posto de saúde. A inauguração do posto de saúde, que foi feita na escadaria da igreja. Foi em que ano, mais ou menos? Foi em 78. 78.
Isso aí preparando para a festa? Aí foi logo que inaugurou a escadaria, foi na época da festa de Santo Antônio, né? Deu por coincidência no dia de Santo Antônio, e ali ainda tinha uns enfeites, naquela época era enfeitado com bananeira, etc e tal, e aquele ali não tinha nada. Você vê, por exemplo, que depois da escadaria, depois foi melhorando, depois vieram os calçamentos, etc e tal. Aquilo ali já também foi nessa época. Aí a escola reunida. A Escola Reunida Antônio Bellarmino Gomes, essa escola, por exemplo, antigamente, ela era, já fala, o Lago do Rosário. E essa escola aí foi na inauguração da escola, isso foi em 1955, ela saiu da escola velha, veio para cá, isso aí era vereador na época, o senhor João Bellarmino Gomes, e em união com o deputado filho de Júnior Reni Rabelo, que nós conseguimos uma verba e construímos essa igreja. O senhor conhece alguma dessas crianças aí, que hoje com certeza já são adultos? Ah, conheço muito. Se for olhar, a gente conhece, mas isso é em 1955. Você vê que tem 45... O senhor também era rapazinho na época também? Era rapazinho, né? 55. Nós temos aí quase 50 anos, né? Isso. De forma que a gente é rapazinho, mas isso aí foi a inauguração da escola. Hoje ela ampliou muito, porque depois do governo Antônio Martins, que passou até a 8ª série, foi preciso de ampliar, né? Então a comunidade com o prefeito, então foram um trabalho Regina Mutirões, e hoje a escola hoje é uma escola ampla, né? Mas essa aí foi a escola que tinha só 4 salas. Bom, próxima foto, também é da escola, né? É, a escola também. Aí, ó, isso aí é a ampliação da escola. Aí, estuda a Regina de Mutirão, ó. Pessoal trabalhando, né? Ali o senhor Antônio Martins estava ali, ele que trabalhava na bitoneira, tinha o Paulo também, o Paulão que nós chamamos, e o pessoal doava o material, porque a prefeitura não tinha condição, então fazia lá, por exemplo, doações, e eles nos dias de sábado, domingo, eles iam fazer os mutirões, e foi construído em regime de mutirão. Aí na hora do almoço, todo mundo ia almoçar, já chegava na hora lá, por exemplo, a escola fazia o almoço, né? A comunidade dava, por exemplo, os gêneros, e a servente fazia, e o pessoal ia almoçar e depois ia trabalhar na construção da escola. Aí, ainda é. Né? Olha lá, aquele chapéu lá, não tem Martim Guimarães, o prefeito. Ó. Esse aí, ó, esse que é o dono da bidoneira. Ele estava lá todos os dias, ele ia para ser lá, e quando tinha serviço, ele estava junto. Ainda é a continuação da escola. A doutor Luiz Fernando, lá, doutor Luiz Fernando também foi lá, o Fábio Botelho Notino, ali também. Eu estou ali, eu era magrinho, estou ali do lado ali. Isso aí foi na ampliação que teve também, quando o doutor Luiz era secretário do Fábio Botelho Notino. Houve também uma ampliação da escola, então foi feita através do secretário de Educação na época, que é o doutor Luiz, e ali nós estamos inaugurando também uma ampliação que foi feita na época do doutor Fábio Botelho Notino, e também a inauguração do posto policial também foi no mesmo dia. Ali está o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, doutor Dario, que foi também participar da inauguração do posto de saúde. Lá está o ex-prefeito Fábio Notino, a esposa dele, dona Célia, o secretário de Saúde e tantas outras pessoas que estavam presentes ali. E, de forma que aquilo ali, olha, aí a inauguração, né, pela esposa do Fábio, pelo Fábio e pelo secretário de Saúde. Isso aí foi no dia da festa lá, que foi inaugurada a luz, né? Então, aí a banda de música está ali, ó, o maestro lá, que era o Bernardo Bestos Parrito, tem muitas ali que a gente conhece. Ali meu irmão era músico, Paulo Bellarmino, da Caetano, depois aquele pessoal ali, então aquilo ali era a música de Santo Antônio dos Campos, por longos anos, nós tínhamos uma banda de música, e essa aí foi numa inauguração que eles estavam tocando lá. Aí, a inauguração da praça. A Praça Corvino Diniz Costa, que nós tivemos a honra, a grata satisfação de ser o mentor do projeto. Ali está a esposa do saudoso Corvino Diniz Costa,
Também está ali aquele bigodinho lá, é o Gerson, que sempre está conosco aqui, ó. E a dona Lica, que era a esposa do Socorvino, tinha o Gersino. Então, de forma ali, foi na inauguração da praça, no governo também do Dr. Fábio Botteno-Tini, que hoje a praça está lá, Praça Corvino Diniz Costa. A placa, né? Terminal rodoviário, inauguração do terminal rodoviário? A inauguração do terminal rodoviário, né? Que o doutor Luciano Alves Pimenta, que era o secretário do Fábio Botteno-Tini. Era 23 de setembro de 78. Na época falaram que o Fábio era prefeito de Ermida. Aí ele levou, construiu a rodoviária, construiu a praça, construiu o posto de saúde, construiu o posto policial. Então, ele gostava muito, né? Então, naquela época, a Ermida tinha, assim, muito prestígio. Olha ele lá discursando, ó, o Fábio Botteno-Tini. Do lado ali está nosso saudoso também, Geraldo Joaquim Lopes, né? E na época tá lá, era administrador regional, o Simval Araújo também, que está ali, de forma que a história marca para nós. Ele deve ser a Rádio Minas registrando tudo também, né? Tá bem. Estou vendo ali. Bom, Paduano, a gente tinha muita coisa para conversar ainda, porque é muito vasta a história de Ermida, isso provou ser dono de um grande conhecimento sobre essa história. Mas para a gente fechar, eu acho que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, que existe a possibilidade de Ermida se tornar uma cidade? Seria positivo em algum momento chegar a discutir essa emancipação de Ermida, ou a ideia é que ela continue sempre sendo mesmo um pedacinho de Divinópolis? Silvio, na verdade, em 1995, houve um movimento para a emancipação política administrativa de Santo Antônio dos Campos. E nós, quando nós tomamos conhecimento, a proposta estava na Assembleia Legislativa para ser votada. E tudo que necessitava para que Ermida tornasse município, tinha. Mas só que eles esqueceram que tinha muita gente que não concordava. Principalmente, então, nós fizemos um movimento contra a emancipação política administrativa de Santo Antônio dos Campos, cabeçado por diversas pessoas, e nós começamos a discutir e mostrar que não era interesse. Por quê? Porque nós pertencemos à nona maior cidade de Minas Gerais, Divinópolis. E nós éramos Divinópolis. Então, o que acontece? Nós chegamos à conclusão que não seria importante. Mas fazer como? Cercar como? Mas Deus é bondoso. Em 1988, era o prefeito Aristides Salgado Santos, e ele mandou para essa casa um projeto, onde ele estava sobre o perímetro urbano de Divinópolis, regulamentando. E como existia a lei que criou o perímetro urbano de Santo Antônio dos Campos, que no tempo do Valquírio, nós fizemos uma emenda na lei, revogando aquela lei, colocando Santo Antônio dos Campos dentro do perímetro urbano de Divinópolis. O perímetro urbano daqui encampou o outro perímetro urbano que já estava desenhado também. Nós aprovamos essa lei, e quando eles acharam que estava tudo pronto, aí era prefeito o Domingos Sábio, e o Flávio Flora me deu toda a assistência. E eu peguei o deputado Geraldo da Costa Pereira também, de grande influência, e nós pegamos toda a documentação, e nós chegamos na Assembleia e mostramos, então a secretária da Procuradora, chamada doutora Regina, e nós mostramos para ela e falou assim, olha, isso não tem jeito. Como que você vai fazer uma cidade dentro de outra? Então você pode emancipar o Porto Velho, você pode emancipar o Niterói, porque hoje vocês fazem parte do perímetro urbano de Santo Antônio dos Campos. Então caiu tudo por terra. Mas agora isso não pode acontecer mais. Se amanhã ou depois alguém quiser, por exemplo, emancipar, então tem que modificar a lei. Mas é mais fácil os dois emendarem do que emancipar, porque elas já estão emendando, né? Agora não há mais possibilidade, porque hoje nós somos Divinópolis. Hoje, por exemplo, se você sabe hoje, foi agora depois que a Nascente das Gerais ficou na responsabilidade de cuidar dessa estrada de Santo Antônio dos Campos, cuida do Estado, ela fez uma pesquisa, quantos veículos transitam em 24 horas? 4.000 veículos hoje transitam, quer dizer, então, é Divinópolis. Divinópolis, que mora lá, trabalha aqui, que mora aqui, trabalha lá e vice-versa. Como que nós vamos deixar de pertencer a Divinópolis e vir para a nossa custa própria? Tem cidade hoje que tem 50, 60 anos, é metade de Santo Antônio dos Campos. Santo Antônio dos Campos tem uma população hoje, ela é maior do que 382 municípios de Minas Gerais. 382 municípios de Minas Gerais é menor do que Santo Antônio dos Campos. E hoje, por exemplo, nós temos uma estrutura de cidade.
Hoje nós temos lá, se for analisar, por exemplo, hoje nós temos lá, escola nem se fala. Nós temos lá a escola estadual, temos a escola municipal, temos a creche, temos escolas particulares, temos hoje, por exemplo, um dos melhores transportes coletivos de Divinópolis, temos um comércio relativamente bom, a indústria está ali, nós temos CEMIG, Telemig, Copasa e tem internet tem tudo, e quer dizer, hoje nós somos nós não podemos reclamar, porque apesar de todos os pesares, ainda nós somos bem atingidos. E eu fico feliz por saber que a gente, hoje, por exemplo, quando chegar o centenário de Divinópolis, se Deus me permitir que estiver vivo, eu vou ter 43% da vida política de Divinópolis como representante do povo Santo Antônio dos Campos. O vereador de maior mandato em toda a história legislativa de Divinópolis sou eu. Só que eu não sei te contar por que não. Eu acho que ninguém também sabe. De forma, então, que isso a gente não sabe. Porque eu não me conheço. Você não te conhece. Quem te conhece somos nós. Mas quem faz um bom trabalho sempre é reconhecido. Padre, eu vou agradecer a aula sobre história de Santo Antônio dos Campos que o senhor nos deu hoje. Com certeza estará assim conosco no centenário. Eu tenho certeza que tem muito a contribuir ainda com a Ermida. Vou agradecer também aos estudantes que nos acompanharam esta tarde. Registrar aqui a presença do vereador Edson Souza, também acompanhando esta palestra do projeto Divina História. Registrar também que a doutora Heloísa Serra justificou sua ausência, dizendo que hoje ela participa de um curso em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, que por isso não pôde estar presente também. Mas lembrar o pessoal que quem gostou da palestra do Paduano poderá acompanhá-la também pela TV Candidez e pela Rádio Minas. Agradecer também a todos aqueles que estão envolvidos no projeto, como a FUNED UENG, como o Sistema MPA, e lembrar que todas essas palestras do Divina História serão transformadas em um livro e um DVD que serão entregues como um presente da Câmara para o centenário de Divinópolis. Muito obrigado, Paduano. Nós que agradecemos ao Silvio, agradecemos também a todos aqueles que estão presentes, os nossos alunos de Santo Antônio dos Campos, e a professora, todos aqueles que estão presentes aqui. Para nós é uma honra muito grande poder estar e falar, Silvio, da nossa Santo Antônio dos Campos, da nossa querida Ermida, de forma que é um prazer muito grande, porque ali está minha alma, está meu corpo, quer dizer, a minha vida está ali. Ali nasceu meu bisavô, meus avós, ali estão meus filhos, seus netos. Então, quer dizer, ali é a mãe, de forma que Santo Antônio dos Campos está sendo no coração da gente. Obrigado. Tá certo. Nós vamos ficando por aqui. TV Câmara, a imagem da cidadania. Lembra que a próxima palestra do Divina História será com o ex-prefeito Galileu Machado. A todos vocês, muito obrigado. Obrigado.